Você sabia? Por que Cristo morreu em Jerusalém? E por que fora dos portões da cidade e não no templo? Fazemos bem em ponderar os porquês e os porquês da paixão de nosso Senhor. São Tomás de Aquino apresenta a premissa de que Deus não faz nada de forma arbitrária, mas sim, como Senhor da história, expõe tudo de forma adequada e em lugares e tempos apropriados. Cada qualidade, cada detalhe tem algo a nos ensinar. Vamos considerar por que Cristo sofreu em Jerusalém, mas fora de seus muros, em um lugar chamado o Crânio. São Tomás abordou esse assunto em sua Summa Theologiae, parte 3, pergunta 46, artigo 10. Suas palavras estão em negrito itálico preto. Meus comentários inferiores são mostrados em texto vermelho simples. Cristo morreu mais apropriadamente em Jerusalém. Primeiro porque Jerusalém era o lugar escolhido por Deus para a oferta de sacrifícios a Ele mesmo, e esses sacrifícios figurativos pronunciavam a paixão de Cristo. Para o povo judeu daquela época, havia apenas um lugar para oferecer sacrifícios ao Senhor: Jerusalém. Embora as cidades tivessem sinagogas, somente Jerusalém tinha um templo, e era preciso ir até lá para oferecer os sacrifícios ao Senhor. Essa regra havia se tornado bastante firme. De fato, mesmo quando os sacrifícios do templo eram interrompidos durante o cativeiro babilônico. O templo foi construído em 587 a.C. e não foi reconstruído até cerca de 70 anos depois. Em vez de realocar o local para o sacrifício, o povo lamentou: não temos em nossos dias príncipe, profeta ou líder, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar para oferecer os primeiros frutos, para achar graça diante de ti. Daniel 3:38. Em segundo lugar, porque a virtude de sua paixão deveria ser espalhada por todo o mundo, ele desejou sofrer no centro do mundo habitável, isto é, em Jerusalém. Consequentemente, está escrito: mas Deus é nosso Rei antes dos séculos. Ele operou a salvação no meio da terra. Salmo 73, 12. Isto é, Jerusalém, que é chamada de umbigo da terra. Em terceiro lugar, porque isso estava especialmente de acordo com sua humildade. Assim como ele escolheu a maneira mais vergonhosa de morrer, também fazia parte de sua humildade que ele não se recusasse a sofrer em um lugar tão célebre. A humilhação de Cristo não só foi muito pública, como também ocorreu quando Jerusalém estava lotada para a festa da Páscoa. Em quarto lugar, ele quis sofrer em Jerusalém, onde os principais sacerdotes habitavam, para mostrar que a maldade de seus assassinos vinha dos chefes do povo judeu. Jerusalém tinha a reputação de ser o lugar onde os profetas mais sofriam e onde a maioria deles ia para morrer. Isso provavelmente ocorre porque era lá que a fé e o poder se cruzavam. Os seres humanos raramente negociavam bem com essa interseção, e a balança dependia mais para o poder do que para... Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e eu vos digo que não me vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Jesus disse ainda: ai de vocês, porque vocês constroem sepulcros para os profetas, e foram os seus antepassados que os mataram. Então vocês testificam que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês constroem os sepulcros deles. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração
será responsabilizada pelo sangue de todos os profetas que foi derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será responsabilizada por tudo isso. Estevão acrescentou: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como fizeram vossos pais, assim também vós. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E mataram o que dantes anunciaram, a vinda do justo, a quem vós agora traístes e matastes. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Esses ensinamentos, embora adequados, dão origem a essas perguntas. Se Jerusalém era o lugar apropriado, por que Jesus não foi sacrificado no monte do templo, dentro da cidade? Porque, em vez disso, ele foi sacrificado fora dos portões da cidade. São Tomás responde a isso da seguinte forma: por 3 razões, Cristo sofreu fora do portão e não no templo na cidade. Primeiro, para que a verdade pudesse corresponder à figura, pois o bezerro e o bode, que foram oferecidos em sacrifício mais solene para expiação em nome de toda a multidão, foram queimados fora do acampamento, conforme ordenado em Levítico 16, 27. Observe a distinção entre o sacrifício de uma família individual, que era oferecido no templo e queimado no altar ali, e o sacrifício oferecido em nome de todas as pessoas no dia da expiação. Levítico 16, 27 diz: o novilho e o bode, para as ofertas pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer expiação, devem ser levados para fora do acampamento. Suas peles, carnes e intestinos devem ser queimados. Portanto, é apropriado que Cristo, que morreu por todos, seja sacrificado fora do portão, fora do acampamento, por assim dizer. Em segundo lugar, para nos dar o exemplo de evitar a conversa mundana. Consequentemente, a passagem continua. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Nossas categorias e noções mundanas não podem conter Cristo. Em seu tempo, havia pelo menos 3 grupos políticos e religiosos: os saduceus, os fariseus e os zelotes. Jesus não andou com nenhum deles, nem simplesmente repetiu suas visões como papagaios. Havia apenas uma coisa em que os grupos concordavam: Jesus tinha que ir. Assim, não cabendo em lugar nenhum, Cristo foi crucificado fora do acampamento. Em terceiro lugar, como Crisóstomo diz em um sermão sobre a paixão, o Senhor não estava disposto a sofrer sob um teto nem no templo judaico, para que você não pensasse que ele foi oferecido somente para aquele povo. Consequentemente, foi além da cidade e fora dos muros, para que você possa aprender que foi um sacrifício universal, uma oblação para o mundo inteiro, uma limpeza para todos. Ele sofreu uma vez por todas, como Jesus disse à mulher samaritana no poço: está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.